E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém? Amém. Oremos agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus sua suprema sabedoria para nos ajudar nessa ministração em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, santo e amoroso Deus santíssimo, gloriosíssimo, quero te pedir, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, nos auxilie, nos ajude, Senhor, a ministrar esse assunto tão difícil. Senhor, tu sabes que para ti tudo é fácil, Senhor, mas para nós há limitações, somos limitados, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo e amado. Ó Senhor, nos aproxima ao máximo desse texto, para que possamos, Senhor, ainda que como homens não tenhamos toda a plena revelação, pelo menos nos aproximemos, Senhor, daquilo que está escrito para o nosso entendimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos e irmãs. Confesso aos irmãos que de todos os assuntos que até agora procuramos ministrar aos nossos irmãos, este assunto é um dos mais difíceis para ministrarmos. São 5 versículos apenas, mas não são fáceis. Muitos eruditos, teólogos, exegetas comentam um de uma forma, outro de outra, então não há um consenso sobre o que vamos procurar explicar aqui para os irmãos. Tenho as minhas limitações, como vocês têm, como todo pastor, alguém que ousa e queira ministrar esse assunto. É um assunto que não está muito claro, porque a revelação plena nós não temos, assim, no sentido de entender tudo o que está escrito, né, no Apocalipse, particularmente nesse texto. Mas as dúvidas que nós tivemos aqui, eu tenho certeza que serão aclaradas quando chegarmos na glória. Senhor Jesus, agora eu quero entender tudo, Senhor, me mostre. Amém? Glória a Deus. E aí nós teremos um pleno conhecimento em nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, o último assunto que ministramos aqui na última quinta-feira, o assunto mais recente, foi a besta que sobe da terra. Para quem chegou agora, vemos aqui nossas irmãs que chegaram, não são dessa congregação, mas estão aqui. É que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E na ocasião nós alcançamos esses 3 objetivos. Explicamos o propósito da segunda besta. São 2 bestas na Bíblia, né? Uma que emergiu do mar e outra da terra. A besta que emergiu do mar trata-se do anticristo. E a besta que sai da terra é o falso profeta. Um ao serviço do outro, 2 aliados. Mostramos também que através do engano a segunda besta alcançará o seu propósito, ou vai alcançar, já está vaticinado inclusive na Bíblia, e Deus permitiu isso, e permitirá, porque vai acontecer. E finalmente atestamos que muitos crentes hoje estão sendo enganados dentro das igrejas. Explicamos que muitos crentes, principalmente os irmãos que não leem a palavra do Senhor, que não frequentam a escola dominical, que não vêm para o culto de doutrina, porque tem crente assim, né? Tem o crente semanal, tem o crente mensal,
Tem o crente semanal que só vem no domingo, o crente mensal só vem na Santa Ceia, e tem o crente anual, né? Só no culto de passagem de ano, né? Se brincar, deve ter um crente aí que a cada 10 anos. Não tem nenhum desses aqui, né? Graças a Deus, acho que não tem não. Meus irmãos, mas enganados como? Por falsas doutrinas que têm sido disseminadas aí, não só nas igrejas, nas mídias aí, enfim. Vamos para frente. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pastor, o senhor ministrou, mas eu fiquei com alguma dúvida, eu peço que você reveja o assunto. Se quiser assistir essa ministração, está na internet, certo? E procure também adquirir livros, gaste dinheiro com a sua formação espiritual, não economize nessa área. Se você tiver condições, é preferível sacrificar uma pizza. Não vou querer uma pizza, eu quero comprar um livro. Aí você compra um livro, certo? E livro é algo muito bom. Se alguém quer ver eu feliz, bastante feliz, no meu aniversário, me dê livro. O pastor aqui já sabe, né? Já me deu alguns livros. Amém. Então, pesquise mais sobre o assunto também. Mas o nosso tema hoje é o Cordeiro e os 144 mil. 1, 2, 3. O Cordeiro e os 144 mil, irmão, ainda completou esse selado, né? Mas o tema hoje é só isso: o Cordeiro e os 144 mil, certo? Com embasamento no texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 14, versículos do 1 ao 5. Os nossos objetivos aqui são esses. Eu vou correr por causa do horário, não quero me prolongar muito, o assunto não é muito longo, né? Teremos apenas 3 tópicos aqui, mas os objetivos específicos são esses hoje. Primeiro, é mostrar, irmãos, as várias controvérsias sobre quem são os 144 mil descritos no texto. Você diz, não, pastor, eu já sei, mas sabia que há controvérsias, há muitas controvérsias aí. O segundo é explicar, irmãos, aspectos morais e espirituais relacionados aos 144 mil selados, aspectos morais e espirituais. E o terceiro é destacar a importância do testemunho cristão no meio de um mundo corrompido. Até hoje, principalmente nos dias de hoje, precisamos manter o nosso bom testemunho. Só no meio dos crentes? Não, no meio dos ímpios também. Porque na igreja todo mundo é crente. Todo mundo lhe saúda com a paz do Senhor, você abraça os irmãos, né? Você aperta a mão, sorri para o irmão. Todo mundo aqui é crente, graças a Deus. Pelo menos aqui, penso que são assim os irmãos, né? Aqui ninguém murmura, né? Alguém murmura aí? Se alguém murmurar, Jesus, põe um guarda na minha boca, me faz um crente de oração, né? Para não estar murmurando, falando mal dos irmãos. Vai orar. Muito melhor do que falar mal dos irmãos é você orar por ele. Porque defeito, quem é que não tem? Levanta a mão quem não tem defeito. Todo mundo tem, né? Eu também tenho meu defeito, não sou perfeito. O único que não tem defeito chama-se Jesus Cristo, o nosso Deus. Esse não tem defeito. Não tem defeito. Destacar a importância do testemunho cristão no meio de um mundo corrompido. Nosso mundo está corrompido, irmãos? E como está, irmão? Como está corrompido? Como o mundo está mergulhado no pecado? E para que logremos êxito nesses objetivos, amados irmãos, vamos seguir este simples sumário aqui, que consta dessa introdução já iniciada, e no desenvolvimento são esses tópicos. Primeiro, o Cordeiro sobre o Monte Sião, versículo 1. O Cordeiro sobre o Monte Sião, versículo 1. O segundo, um novo hino diante do trono, versículos 2 e 3. E terceiro e último tópico, os castos seguidores do Cordeiro, versículos 4 e 5, os castos. Finalizando com uma breve conclusão. Em primeiro lugar, a expressão Monte Sião, que os irmãos leram no texto, se refere a uma colina existente. Aqui são aquelas perguntas que eu faço, certo? São essas aqui, para despertar nos irmãos. A expressão Monte de Sião no texto se refere à colina existente em Jerusalém ou se trata da Jerusalém celestial? É só essas perguntinhas que eu sempre faço para despertar nos irmãos, assim, ficar mais apercebidos.
Por que no céu tem instrumentos musicais? Já percebeu isso? No céu tem instrumento, não tem guitarra, não tem bateria, mas tem outros instrumentos. Os 144 mil trata-se de um número literal ou simbólico no texto? Nesse texto aqui, trata-se de algo literal? Não, realmente são 144 mil. Ou trata-se de algo simbólico no texto? Vamos falar sobre isso aqui. O que significa a expressão virgens no texto? Isso tem algo a ver com o celibato? Prestar atenção, os irmãos, no texto, quando nós lemos aí, esses que são virgens, será que ele está falando da virgindade? Sexualmente falando? Será que é isso? Ou tem outro aspecto? Passemos então, amados, para o primeiro tópico, em nome do Senhor. O Cordeiro sobre o Monte Sião, versículo 1. Leamos mais uma vez. Não feche sua Bíblia, por gentileza, mantenha, vamos ler. Assim João relata, descreve: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Obrigado, irmão, amém. É verdade, quando alguém lê um versículo, aí a pessoa, amém, assim seja. Meus irmãos, o capítulo 13, que foi um dos assuntos que nós ministramos na última quinta-feira, nós finalizamos esse texto, no versículo 18, falando sobre a marca da besta. Pessoas serão marcadas aqui durante o período da grande tribulação, são os seguidores do anticristo, terão a marca na besta, na mão direita, ou aonde? Na cabeça? Na testa. Mas o capítulo 14, que nós estamos agora entrando nele, é um capítulo profético e não cronológico, para início de conversa. Porque a gente vai lendo capítulo 1, 2, 3, achamos que o Apocalipse está numa sequência cronológica, mas não está. Este capítulo 14 é como se fosse um adiantamento, algo que Deus mostrou a João, que vai acontecer no futuro, mas ele já mostrou a João. Então, se nós lermos assim, formos entender a Bíblia de forma cronológica, a gente vai se perder no sentido de não compreender. Só esse aspecto importante. Então, ele não dá uma sequência ao capítulo 13. O capítulo 14 não dá sequência ao capítulo 13, apesar de ser o 14, tá? Mas o capítulo 14 vai nos apresentar o quê? Um retrato glorioso da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. João acabara de ver como a igreja do Senhor, dos que ficaram na grande tribulação, e Israel e os 144 mil, João acaba de ver que o mundo vai ficar numa cruel perseguição a tudo que defende Deus. Já falamos aqui para os irmãos que na grande tribulação haverá salvação ainda, debaixo de muita perseguição, mas haverá salvação. E agora João, eu creio assim, é a minha forma de pensar, que ele tendo essa visão do Cordeiro com os 144 mil e ouvindo louvores do céu, era como se Deus estivesse tranquilizando a João, como se dissesse: João, os meus servos serão perseguidos durante a grande tribulação, mas a minha vitória, ela é certa. Escute só um pouquinho do louvor. Glória a Deus. Eu vou te dar uma visão que vai te tranquilizar. Meu irmão, quando você estiver passando luta, dificuldade na vida, lembre-se que Deus tem promessa na sua vida. Lembre-se que você é um cidadão do céu, que você vai morar numa casa, numa mansão de ouro e de cristal. Esse corpo nosso, ele vai ficar aqui. Tu és pó e ao pó tornarás. Foi Deus que falou. Mas o nosso espírito vai subir para a presença do nosso Criador. E um dia o seu corpo será transformado, e o espírito novamente vai encontrar-se com o seu corpo. Mas não é com esse corpo velho nosso, doente, cansado, que cansa, que não é? Depois de 60 anos é só ai ui, é a canção, né? Ai ui. Ainda não cheguei nessa idade ainda não, mas
Queira Deus eu chegar, né? Mas não importa, um dia o nosso corpo será transformado e nunca mais teremos doença alguma, nunca mais enfermidade, nunca mais plano de saúde, nunca mais procurar fila em hospital. Por quê? Porque as velhas coisas já passaram. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus mostra a ele um quadro glorioso da vitória do Cordeiro. E o verso primeiro já inicia afirmando. Olha o verso primeiro, a primeira palavrinha lá. Qual é a primeira palavra? E olhei. Esta expressão "e olhei" trata-se de uma expressão grega. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego. E essa expressão no grego significa kaieidon. Kaieidon significa e vi, e olhei. E olhei. João olhou. Teve coisa que ele ouviu, e eu vi, ele vai mostrar aqui, mas ali ele olha, e olhei. Prosseguindo, João agora descreve o que foi que ele viu. O versículo 1, na parte B, diz: e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião. Se eu perguntar quem é o Cordeiro, os irmãos sabem quem é o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aí está fácil. Só quando chega sobre o monte de Sião a coisa começa a se complicar. Monte de Sião. Mas o texto ele tem a finalidade de demonstrar, como eu já disse e reitero, uma vitória antecipada do triunfo de Cristo. Porque o meu Deus, o seu Deus é tão glorioso que nós já sabemos, ele já revelou que a vitória é da igreja, a vitória é de Cristo, a vitória é de Deus. O inimigo está derrotado, já foi derrotado na cruz quando Jesus venceu a morte, quando ressuscitou. Mas, irmão, quanto à expressão monte de Sião, é uma expressão que não é desconhecida. Os irmãos aqui já leram na Bíblia essa expressão, monte de Sião. Quem já leu aqui? Quem já leu? Quem já leu? Monte de Sião, essa expressão na Bíblia? Levanta a mão. Quem não leu? Vale ler só a Bíblia, irmão. Tá? Então, quanto à expressão monte de Sião, não é desconhecida para os que leem a Bíblia. Por exemplo, o Salmo 2, verso 6. Uma palavra profética. O Salmo 2 é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico, pastor? Que está falando alguma coisa relacionada ao reino futuro do Messias, ou do próprio Messias. O texto diz: eu, porém, ungi o meu rei. Na minha Bíblia está com R maiúsculo, porque esse rei é uma pessoa maravilhosa e gloriosa, é o Senhor Jesus. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Palavra profética, está falando do Messias. Ah, você diz: pastor, mas eu já li que lá em Israel tem um monte de Sião. Tem. Existe um monte chamado Monte de Sião, ou o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac, onde futuramente foi construído o Templo de Salomão. É conhecido também como Monte de Sião. E há promessas, há profecias com referência a este Monte de Sião. Só que no texto aqui, alguns autores, eu li vários para chegar a ter um consenso melhor. A maioria, irmão, dos bons intérpretes concordam que este monte Sião se refere ao céu. Então João, quando ele teve essa visão, ele viu Jesus no céu com os 144 mil. Isso tem tudo a ver com um texto de Hebreus. Se você puder abrir, se tiver facilidade de abrir a Bíblia bem rápido, Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, eu vou ler esse texto. Se você não abrir, não tem problema. Bem-aventurados são os que ouvem, né? O texto diz assim, ó: mas chegaste, aqui o autor aos Hebreus, ele diz assim, ó: mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo. Aí ele fala: a Jerusalém celestial. Então a maioria dos autores, dos comentaristas, concordam que essa expressão que ele viu Jesus no monte de Sião com os 144 mil se refere não a Sião terrena, mas a celestial. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus,
E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Os irmãos sabem que o autor aos Hebreus, a finalidade dele foi escrever principalmente para quem? Para os israelitas, conscientizando que Cristo, a aliança de Cristo, a aliança de sangue, foi muito superior à aliança da lei. Então, se ele quer trazer os crentes agora para uma nova visão, como Cristo, que consumou a perfeita salvação através do seu sangue, ele está chamando a atenção dos religiosos, dos hebreus, para que olhem para Cristo, olhem para o sacrifício dele, olhem para o seu sacerdócio. Então, se ele está querendo trazer para o texto esta visão, o que é que nós podemos entender? Que esse texto não se refere à visão, a Sião, ao Monte de Sião terreno, mas ao Monte de Sião celestial. É tanto que ele fala aqui, mas chegaste ao Monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, sempre que você encontrar um comentarista falando sobre nesse texto aqui, nesse que eu estou lendo aqui, ele faz referência a Hebreus 12, 22 a 24. Pode ter certeza disso. Mas a terceira parte, irmãos, do versículo 1 é muito reveladora quando afirma assim: e com ele 144 mil. João olhou, João viu quem? O Cordeiro, que é o Cordeiro Jesus, e com ele 144 mil. Sobre a menção 144 mil no texto, há várias interpretações dos eruditos no assunto. Aí você diz: pastor, o senhor já ministrou aqui. Você pode dizer: pastor, eu estava presente naquele culto, o senhor ministrou os 144 mil, eu estava presente, e o senhor falou que trata-se de 12 mil de cada tribo de Israel. É verdade, ministrei isso. Só que no texto, possivelmente não está se tratando desses aqui. Mas, por isso que eu falei, é um dos assuntos mais difíceis no Apocalipse, é esse aqui. Questão das virgens, porque são virgens, o Monte Sião, os 144 mil. Os irmãos sabem que esses 144 mil, não precisa nem eu estar falando aqui, mas pode ser que alguém chegou agora e não está sabendo. Os 144 mil são os missionários que vão pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Serão 144 mil judeus que serão selados com esse propósito: falar do evangelho do reino durante a grande tribulação. Quem estava sabendo disso? Levante a mão. Quem sabia? Quem não soube, porque certamente não estava aqui na ministração, mas nós ministramos isso aqui, tá certo? Não tem problema não, não é pecado se esquecer não, tá certo? Vamos lá. Então, sobre essa menção no texto 144 mil, há várias interpretações dos eruditos no assunto. Eu trouxe pelo menos 3 interpretações. Primeira interpretação: são os mesmos 144 mil saídos das 12 tribos de Israel. É uma interpretação. São aqueles mesmos que eu falei aqui. Ou seja, os 144 mil evangelistas judeus que pregarão o evangelho do reino durante o período da grande tribulação. Entenderam aí? Amém. Vamos para a segunda? A segunda interpretação: é mais provável que estes sejam crentes fiéis e consagrados, oriundos de diferentes lugares e épocas. Já teve autor que chegou a defender esse ponto de vista. Ele diz que não se trata dos 144 mil de Israel, mas de todos os crentes, de todas as épocas. Certo? Mas tem uma terceira interpretação. Outros afirmam que o número 144 mil não representa um número limitado, e sim como um número de plenitude, incluindo todos os crentes. Então, para eles, 144 mil, nesse caso aqui, não se trata de um número de 144 mil de forma literal, mas sim um número simbólico. Sobre isso aqui, é aquela mesma interpretação que alguns teólogos dão para os 24 anciãos. Tem teólogo que explica que são 24 anciãos,
12 anciãos são os apóstolos e 12 são os patriarcas das tribos de Israel. Aí ele diz que eles representam, os 12 representam também a igreja do Senhor. Bem, eu não vejo muita segurança nisso. Eu não vejo muita segurança. Para mim 12 é 12, 24 é 24, 4 é 4, certo? Mas eu estou só dizendo isso porque tem autores que defendem esse ponto de vista. Para eles é apenas um número, não representa um número limitado, mas um número assim infinito. E eles simplesmente limitou. Mesmo porque, imagine se tivesse escrito 3 bilhões de pessoas, né? Aí a gente ia saber quantos seriam salvos. 7 bilhões. Olha, se nós contarmos de Adão para cá, quantos bilhões de pessoas já não passaram aqui na Terra? Então, a terceira interpretação parece ser razoável, mas aceita. Não se trata de um número definido. Nesse texto aqui, os 144 mil selados que vão pregar o Evangelho do Reino, realmente são de 12 tribos de Israel, 12 mil de cada uma, certo? Aí tem aquela dificuldade também, pastor, mas ninguém hoje pode provar a qual tribo pertence, é verdade. Nenhum judeu pode dizer, eu sou da tribo de Issacar, sou da tribo de Judá, sou da tribo de Zebulon. Nenhum pode, porque as genealogias se perderam. Com as guerras, com as deportações, com os cativeiros, se perderam as genealogias. O único judeu que pode comprovar que ele é judeu mesmo é Jesus. Só Jesus, porque está escrito na Bíblia aqui, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 3, a genealogia. O único está registrado em todas as Bíblias, a genealogia de Cristo. Mas os outros não podem. Mas e agora? Como é que Deus vai selar? Eu digo uma coisa, será que Deus tem coisa impossível para Deus? Não tem. Deus sabe quais são. Deus sabe o DNA de todo mundo aqui. Deus conhece tudo, todos nós. Sabia? Então não vai ser problema para Deus. Então você prefere ficar com a primeira interpretação, são 144 mil literal, com a segunda interpretação que diz que é mais provável que sejam crentes consagrados, oriundos de diferentes lugares e épocas, ou com a terceira interpretação, afirmando que o número 144 não representa um número limitado, e sim como o número de plenitude, incluindo todos os crentes. Aí eu não vou dizer é essa, mas eu tenho a minha opinião própria. Eu prefiro acreditar que trata-se dos 144 mil de Israel, os selados, certo? Mas existem essas 3 interpretações. Eu não posso chegar aqui e dar só uma interpretação. Aí você dizer, pastor, eu quero me aprofundar mais no assunto. Amém. Compre livro, pesquise, estude bastante. Não se contente só com a minha ministração, não. Então, particularmente, prefiro ficar com a primeira interpretação, com a literalidade do texto, tá? Mas nós veremos aqui que tem algo a ver também, irmão Raimundo, com a terceira, viu? Com a terceira linha aqui. A última parte do verso 1, amados irmãos, descreve algo que já começamos a falar em ministrações anteriores, quando afirma, olha o versículo 1, no finalzinho do versículo 1, diz assim, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então nós já sabemos aqui o seguinte, João viu Jesus, o Cordeiro, com 144 mil, e uma particularidade dessas testemunhas, desses 144 mil é o que? Nas suas testas estavam escritos o que? O nome dele. Dele quem? Do Cordeiro. E o nome de Deus. Aí a gente vê o contraste, porque as pessoas durante a grande tribulação serão marcadas, as pessoas que acreditarão no anticristo, na besta, serão marcadas também na testa ou na mão direita. E Deus vai também marcar os que são dele, esses judeus, esses que vão pregar o Evangelho do Reino serão marcados. Qual é a finalidade deles serem marcados? Para que sejam identificados como autênticos servos de Deus e para que eles não sejam mortos. As 144 mil testemunhas não serão mortas. Parece que Deus vai dar imortalidade a eles, porque eu tenho certeza que o anticristo fará de tudo para silenciá-los, mas eles não morrem. As 144 mil testemunhas, aquelas 2 testemunhas morrem, os irmãos sabem, já ministramos aqui, mas essas 144 mil, em nenhum lugar na Bíblia mostra que eles vão morrer.
Então nós, sobre essa marca na testa, ouça a leitura desse texto. Apocalipse 7, verso 3. Só para lembrar, trazer a memória dos irmãos. O texto de Apocalipse 7, verso 3, é importante a gente dizer aqui, porque não é a primeira vez que a gente fala sobre a marcação das testas, né? O texto diz, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Nós já falamos isso aqui, estou apenas trazendo o versículo à memória dos irmãos. Quantos estavam lembrados desse texto? Amém. Mas Raimundo também, né? Mas Raimundo é uma benção, né, mano? Glória a Deus. E os irmãos também são. Então aqui diz, até que hajamos assinalado. Quem lê só Apocalipse 7 e 3, assim, mas que sinal é esse? Vão ser assinalados. Aí quando a gente chega no 14, versículo 1, aí a gente sabe que o sinal é o nome de Deus e o nome do Cordeiro na testa. Tem muita gente aí se tatuando, fazendo caveira, fazendo cobra, colocando coisa que não edifica, né? Caranguejeiro e tudo mais. Essas coisas horríveis aí que a gente vê, esse povo aí. Mas esses crentes serão marcados com o nome de Deus e o nome do Cordeiro, o nome de Jesus. Que privilégio, né? Então perceba que no texto de Apocalipse 7,3 não está mencionado o que é esta marca. Que marca é essa na testa que identifica esses servos de Deus? Mas quando chegamos em Apocalipse 14, verso 1, menciona qual é o teor dessa marca na testa, que é o nome dele e de seu pai. Essa marca presente na testa, irmãos, dos 144 mil, terá a finalidade, reitero, de identificar os evangelistas judeus. Eu pergunto aos irmãos, os judeus agora, eles creem que Jesus é o Messias? Na sua grande maioria não. Principalmente o judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo. Só o judeu messiânico é que crê que Jesus realmente era um verdadeiro Filho de Deus. Foi o que Paulo mais suou. Paulo gastou mais tempo para mostrar. Onde ele chegava, era para mostrar na sinagoga dos judeus que Jesus de fato era o Messias. Ele gastou muito tempo fazendo isso. Mas os judeus até hoje não creem, na sua grande maioria, que Jesus é o Messias. Por quê? Porque o Messias dos judeus seria um Messias triunfante. Eles esperavam um Messias político, um general que pudesse expulsar os romanos. Ele sujeitou-se aos romanos. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Olha que contraste. Porque eles esperavam um Messias poderoso com espada, entrando no cavalo, como os generais romanos entravam. Aí Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Olha que diferença. Um jumentinho, rapaz. Eu me lembrei de uma expressão da minha esposa. A minha esposa não está hoje aqui porque ela passou o dia lá no Templo Central, está meio cansada, ficou em casa hoje. Às vezes quando a gente quer às vezes se exaltar, né, assim, não, eu quero comprar uma coisa melhor, uma coisa de mais valor. Meu filho, Jesus veio montado de jumentinho, né? Jesus, quem quiser se exaltar aí, não, porque eu só quero roupa de grife, eu não quero coisa assim barata não. Aí você chega para o irmão de irmão, Jesus veio montado de jumentinho, né? Isso é importante. Esta marca presente na testa dos 144 mil terá a finalidade de identificar os evangelistas judeus, bem como protegê-los de qualquer ameaça do anticristo e de seus seguidores, tá? Tudo que tem uma marca, a marca identifica, não identifica? A marca identifica? Identifica. Se você chegar no supermercado e for comprar uma Coca-Cola, se alguém tirou o lacre, aquele negocinho de plástico, você não. Isso aí não é Coca-Cola não, rapaz, é outra coisa, menos Coca-Cola, porque a marca identifica. Estes 144 mil serão marcados para identificar. Eles vão ter a marca de Deus. E todo mundo vai conhecer isso, todo mundo. Onde eles chegaram no Brasil, chegaram aí. Porque no Brasil também tem judeu e precisa ser evangelizado. Então provavelmente vai chegar judeus desses 144 mil em muitos lugares do mundo. Como é que eles vão ser identificados? Pela marca na testa, que vai ser totalmente diferente da marca da besta. Certo? Aí você diz, pastor, eu não queria ter uma marca não. Os crentes não serão marcados, irmão. Sabe por quê? Porque você já é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, você já é marcado.
Você já é selado com o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Jesus já nos selou, já nos marcou. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós pertencemos a Ele. Glória a Deus, somos de Cristo. Glória a Deus. Mas, irmão, note que enquanto os servos da besta, o anticristo, terão a sua marca na mão direita ou na testa, conforme Apocalipse 13, versículo 16 a 18, os 144 mil de Israel terão a marca de Deus em suas testas. Eu repito isso aqui porque tudo que é importante eu gosto de repetir, para que gravem e os irmãos bem em vossas memórias. Passemos para o segundo tópico. E tenho 20 minutos. Os irmãos, orem aí para Deus parar o tempo, né? Deus para o tempo? Deus para o relógio? Ora, desse Deus parou até o sol, né? Josué naquela luta lá, irmão. Eita, ele orou, sol detente, lua e a lua, o sol e a lua deteram-se por quase o dia inteiro. Por quê? Porque a guerra tem que ser terminada naquele dia. Se chegasse à noite, eles corriam o risco de não vencer a batalha. Aí ele orou. O homem que orou, e a terra, a gente diz o sol parou, né? Que a Bíblia diz aí, mas na verdade foi a terra, né? Tá certo? Mas naquela época ele não tinha essa visão na questão do heliocentrismo, né? Mas Deus parou, né? E aí chegou a noite, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, meia-noite, e não chegava a escuridão. Por quê? Porque Deus parou o tempo. Glória a Deus. Amém? Você crê nesse Deus que é poderoso? Eu creio, irmão, neste Deus santo e poderoso. Aleluia. O Deus que sustenta todos os planetas em suas órbitas. Você já experimentou levantar uma lata de água pesada, 18 litros? Levantar é fácil, né? Caminho 200 metros, 300, 400, 500. E o nosso Deus, os oceanos, as ilhas, irmão, tudo sustentado pela lei da gravidade, pela física, pelas leis que o Criador criou. Que coisa linda, né? Que poder maravilhoso, majestoso, glorioso. Todas as águas dos oceanos, todos os planetas, irmão. A nossa terra, ó, é uma poeirinha no universo. A nossa terra é uma poeirinha no universo, na Via Láctea. E quantos, esse sol que a gente vê é um solzinho pequenininho, uma poeirinha. Tem sol 2.000 vezes maior do que esse sol. A astronomia já descobriu isso. Um sol 2 vezes maior do que esse sol. E não existe só um sol, o sol é só uma estrela. Quem criou? O meu Deus, o teu Deus, o Deus Criador do universo. Glória a Deus. Você pensa que o seu Deus é pequeno? O seu Deus é grande, irmão. O seu Deus é maravilhoso. O nosso Deus é glorioso. Se eu passasse aqui a noite toda falando, me expressando, você também sobre o tamanho deste Deus, do poder deste Deus, nós não terminaríamos de conceituar o poder e a grandeza de nosso Deus. Mas vamos para o versículo 2 e 3, amados. Um novo hino diante do trono. Oh, glória. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, plural, plural, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono, o culto abençoado, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Glória a Deus. Esse instrumento aqui que os irmãos tocam, a irmã Joel toca, é uma beleza, né? A gente se alegra quando está tudo afinado, os irmãos tocando, acompanhando, é uma beleza. Agora imagine os anjos lá no céu tocando com harpas, né? E ali ninguém erra não, hein? Ninguém erra não, hein? Maravilha ali, aqueles louvores. Oh, glória. Aleluia!
João, ao que parece, irmão, ele está na terra, pois o versículo 2 inicia assim, ó: e eu ouvi uma voz do céu. Ele não estava no céu nessa ocasião. Os irmãos sabem que João subia, descia, subia, né? Ora ele encontrava-se na praia, na terra, ora o Senhor levava ele em espírito. Mas ele estava na terra, o seu corpo, mas em espírito ele subia à presença de Deus. Em espírito ele viu Jesus, em espírito ele viu o céu, em espírito ele viu o trono, em espírito ele viu os anciãos adorando, em espírito ele viu ali os querubins. Em espírito. E ele diz: eu ouvi uma voz do céu. Uma voz do céu. Ele diz: uma voz do céu. Do céu. Aí na sequência o que vemos é que essa voz, irmão, assume agora uma qualidade musical, produzida por instrumento de cordas. No versículo 2, na parte B, diz assim, ó: como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Que voz poderosa, né, irmão? Tem gente que tem crente, tem medo até de trovão. E ouvi uma voz de arpistas, vozes de arpistas, ou seja, estavam tocando harpas. Ele soube distinguir o som. Voz de arpista. Dá para entender pelo texto, irmão, que João, ele ouve uma multidão de arpistas. Por quê? Porque o texto menciona no plural, arpistas. Não era só um arpista. Aqui só temos o tocador hoje, mas lá tinha vários, ou posso até dizer milhares. No início do verso 3 percebemos que é uma verdadeira harmonia das vozes que cantavam e das harpas que tocavam, porque o texto diz: e cantavam um como um cântico novo. Então tinha o toque da harpa e tinha um cântico novo. Isso tudo João, ele ouvindo o som das harpas e o cântico. Só que o cântico, ele não descreveu qual era o cântico. Não descreveu. É um cântico novo. Se falar aqui já não é novo, né? Se falar já não é novo, mas está reservado. Você quer ouvir esse cântico? Jesus, eu quero ouvir, Senhor. Mostre daquele cântico que o pastor Moisés naquele dia ele leu, versículo 3, parte A. Que cântico é esse, Senhor? Vamos cantar aqui. Crente que não tem prazer em cantar na casa do Senhor tem que aceitar Jesus de novo, viu, irmão? Acostume-se a cantar, mas não cante só de boca, não, cante com o coração. Quem é grato a Deus, cante de coração. Não precisa o pastor, manda a glória a Deus, manda aleluia. É espontâneo. Olha, o salvo, o crente remido, o crente que tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem prazer de adorar, de glorificar. Por que você acha que o irmão Adilson está cantando aqui? Eu gosto de acompanhar. Outros irmãos, quando eu conheço, claro. Quando eu conheço, eu gosto de cantar, acompanhar, porque eu me alegro. O espírito dele comunga com o meu e com o seu também, quando a gente está cantando, todo mundo. Entendeu? No mundo aí diz: quem canta os males espanta, não é assim? Quem canta aqui glorifica a Deus, exalta o Criador. Mas tem crente que entra na igreja, não tem uma harpa, às vezes tem dinheiro para comprar uma pizza, 30, 40 reais, 50 reais, e não compra uma pizza, e não compra uma harpa, 5 reais, 10 reais. Compre sua harpa, irmão. Obreiros, todos os obreiros aqui, o pastor Martins sempre fala lá: todo pastor tem que ter sua harpa. Claro que tem Bíblia que já vem com a harpa. Compre sua harpa, irmão. Tem irmãos aqui que dizem: irmão, pega uma carona aí na hora do louvor. Nem isso quer pegar. Irmão, olha para a harpa do irmão e canta aí. E não canta. Nós somos aqui. Quem é filho de Deus aqui? Quem é irmão? Diga para o irmão que está ao seu lado: eu te amo com o amor de Cristo. Amém? Mas tem que ser verdadeiro. Você sabia que tem crente aqui que não saiu do outro com a paz do Senhor? Tem, irmão. Eu pergunto: esse povo quer ir para que céu? Só se for o céu da boca da onça. Não é o céu de Cristo. Lá só vai remido, lavado no sangue do Cordeiro. Só vai quem está em paz, em harmonia com seu irmão. O crente que não saiu do outro com a paz do Senhor e não olha para ele, tem que aceitar Jesus de novo. Esse não aceitou o Cristo, aceitou o anticristo. Cristo não, porque o meu Cristo manda seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz com todos. Se a pessoa não quiser a sua paz, aí é problema dele, mas você procurou a paz.
como diz, né? Se possível, com todos os homens. Então isso fala de uma combinação perfeita, irmãos. Cantava um cântico novo, combinação perfeita entre a orquestra celestial e o coral das regiões celestiais. Que louvor glorioso, magnífico. Percebam, irmãos, que esse canto não será na terra, e sim no céu. Ele ouviu do céu esse cântico, João. Ele ouviu do céu. Continuemos na leitura do texto. Versículo 3, parte B. Aí ele diz: diante do trono, olha, este louvor, este culto aqui, isso aqui é um culto, viu, irmão? Aqui, lá no céu não tem ensaio, não. Lá no céu não tem ensaio de coral, não. Lá todo culto é culto na presença de Deus. Aqui as irmãs ensaiam, discutem, questão de farda, né? Lamentavelmente algumas irmãs discordaram aí de farda. A irmã disse: a manga das irmãs tem que ser 19 centímetros. Aí a costureira fez com 17. Teve gente que não gostou. E a Bíblia diz qual é o tamanho da manga? E a Bíblia diz qual é o tamanho do cabelo? Diz cabelo comprido, mas diz que até o chão. Irmãos, não discuta essas coisas não. Discutindo a cor da farda. É porque eu gosto de amarelo, eu gosto de verde, eu gosto de encarnado, né? Porra, antigamente também dizia encarnado. Eu gosto de verde. Se acostuma, porque lá no céu é branco. É branco. É branco. Eu pensei que a farda aqui, Jesus, era verde, é amarela. Minha filha, se acostuma, aqui é branco. Todo mundo é branco. É branco. Você não aprendeu isso na minha Bíblia, não? Lê a Bíblia. Multidões vestidas com palmas, vestes brancas. Fica discutindo, irmão, trazendo para o pastor uma questão dessa. Tanta coisa para a gente procurar aprender, discutir tamanho de manga, de blusa, coisa irrelevante. Prossigamos, amados irmãos. Então, este culto, versículo 3, irmão, me tolera aí, em nome de Jesus. O tempo. Diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Olha que culto maravilhoso. O culto estava diante do trono de quem? Do trono de Deus. E diante dos 4 animais, que eu creio são os 4 querubins. E dos anciãos, 24 anciãos. Um culto maravilhoso, com arpistas, louvando ao Cordeiro. Então havia uma assistência celestial para ouvir esse cântico dos arpistas, cantores. Ali nesse culto estava, se o louvor foi diante do trono de Deus, ali estava Deus e o Cordeiro, os 4 seres viventes, os querubins e os 24 anciãos, todos lá ouvindo este louvor. Mas o final do verso 3 expressa assim, irmão, vou correr mais. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Versículo 3, parte C. Aqui está a complicação. A Bíblia não mostra, nós ensinamos o arrebatamento da igreja, que será antes da grande tribulação. Ou seja, nós cremos no pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ah, você diz: mas pastor, o senhor não ensinou para a gente que as 144 mil testemunhas que são judeus não vão pregar aqui durante o período da grande tribulação? Como é que eles aparecem lá no céu? Entendeu, irmão Raimundo? Como é que eles estão agora louvando no céu? Ninguém podia aprender aquele canto senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aí é por isso que muitos estudiosos no assunto atribuem 144 mil não para um número literal, mas para os crentes que estão lá no céu. Então os 144 mil não serão esses de Israel, porque a igreja vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro, e as 144 mil pessoas estarão ensinando aqui. Porém, esse texto também aponta para o milênio, para complicar mais ainda aqui a nossa compreensão. Pode estar apontando uma visão futurista do milênio, com os 144 mil junto com o Cordeiro no Monte de Sião, posteriormente já tratando-se de Israel. Por isso que eu disse, não é fácil entender essas coisas. Por quê? Porque nem tudo está muito claro na Bíblia, e quando as coisas não estão muito claras para a gente entender,
podemos ter várias interpretações. Uma dessas pode estar certa. Os irmãos estão compreendendo? Mas não é fácil não. E eu não sou o dono da verdade não. Nem vocês também, tá certo? Só Jesus. Então nós entendemos pelo texto, podemos entender pelo texto aqui, que pode ter essa interpretação. Pode ser os remidos, os salvos da igreja. Há quem chega a dizer que se trata dos mártires que serão mortos na grande tribulação, né? E eles estão lá diante do trono, claro, as suas almas, né? Assim como aquelas almas foram vistas debaixo do altar, clamando por justiça, essas almas também podem estar clamando ou louvando a Deus. Não podemos dizer sim ou não, porque não está claro no texto. Nesse caso aqui, esses 144 mil trata-se de um número simbólico. Na opinião do pastor Armando Chaves Cohen, que é o autor eu tenho esse livro dele, Estudo sobre o Apocalipse, ele diz assim, ó: esses que cantavam eram os gentios salvos, os mártires da grande tribulação, que foram decapitados pelo testemunho de Cristo, conforme Apocalipse 7, 9 a 17. Então é outra interpretação. Aí vocês, pastor, isso é muito complicado. Não é fácil, tem coisas fáceis na Bíblia de entender, mas tem coisas que estão assim, ocultas, ou de difícil interpretação. E não há um consenso entre os comentaristas. Por quê? Porque quando não há muita clareza no texto escrito, dá margem a outras interpretações. Mas não se preocupe. Tem uma pessoa que disse assim, eu estou muito preocupado porque tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo. Uma pessoa uma vez disse, aí uma pessoa que ouviu isso disse assim, olha, faça o seguinte, preocupe-se com o que você entende. Vou repetir, uma pessoa disse assim, eu estou muito preocupado com muita coisa que eu não entendo na Bíblia. Aí a pessoa disse, olha, preocupe-se com aquilo que você entende. Aquilo que você entende, preocupe-se com isso, guarde isso, cumpra isso, e pronto. Aquilo que você não entende, não se preocupe não, porque lá na glória vamos saber tudo, né? Vamos saber coisas lá. Senhor, me revele aí o espinho na carne de Paulo, porque lá só faltava brigar lá os teólogos, espinho na carne, né? Outros. Quem escreveu Hebreus? Foi Paulo, foi Apolo. Uma era uma confusão na testa, eu nem imagino. Aí Jesus disse, claro que era Paulo, né? É a forma de entender, eu acho que é Paulo, mas tudo bem, vamos para frente. Amém, irmãos? Esse mesmo autor escreveu assim, ó. Esse mesmo autor, ele diz assim, ó: eles cantavam no céu triunfantes e alegres diante do trono, enquanto seus companheiros dentre os judeus, aqueles que formaram ao seu lado aqui na terra, em luta pela pregação do evangelho do reino, contra as duas bestas que igualmente sofreram os horrores da grande tribulação, estavam na terra triunfantes e felizes no monte de Sião, com o Messias o Salvador, gozando da bem-aventurança do milênio, onde ouviam e aprendiam o maravilhoso hino da vitória. É isso que ele escreveu. Não dá tempo de explicar isso aqui. Para bom entendedor, pinga a letra, né? Não é verdade? Né, irmão? Para bom entendedor, pinga a letra, né? Glória a Deus. Falando sobre o cântico do Apocalipse, pelo menos você já teve essa curiosidade? Eu fui atrás disso aqui. Há muitos cânticos no Apocalipse, aliás, não tantos, só temos 4. O primeiro cântico é um cântico que vai falar sobre o sangue do Cordeiro, tinha aqui a referência, o cântico dos santos, o cântico de Moisés e do Cordeiro e o banquete das bodas messiânicas. Só mencionar, não vamos entrar em detalhe. Vamos para o último tópico. Os castos seguidores do Cordeiro, versículos 4 e 5. São 9 horas, uns 10 minutos aí a gente conclui em nome do Senhor Jesus. Vamos ler mais 2 versículos, irmãos? Versículo 4 e 5 diz assim, amados: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém?
Vamos logo para a primeira parte do verso. O verso diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Os irmãos notem que os 144 mil, eles também são identificados como castos, pessoa casta, virgem, por não se haverem maculado com mulheres. Mas macular aqui, não está falando aqui só nessa questão do relacionamento sexual, não é isso. Está falando também da questão de macular, significa tornar-se algo impuro, poluído, imundo. É claro que esses 144 mil, eles não vão se prostituir, não vão adulterar, certo? Porque eles estão reservados para uma missão dada por Deus. Mas também o texto aqui se refere à questão deles serem castos no sentido espiritual, virgem no sentido espiritual também. Por quê? Porque eles vão pregar o evangelho do reino sem artifícios de heresia. Eles vão pregar a palavra de Deus sem ensinar coisas erradas às pessoas, sem ensinar doutrinas errôneas. Também tem esse sentido, como também tem um sentido físico. Eu acredito, é minha forma de pensar, ninguém é obrigado a acreditar como eu acredito, como eu creio, que o anticristo, ele fará todo o possível para que essas 144 mil testemunhas, esses homens, eles fracassem. Quem sabe vai oferecer mulheres prostitutas para eles, é possível, para que eles causem escândalo, mas eles não vão dar ouvidos ao anticristo, porque eles estão selados por Deus, comprometidos com Deus, serão ávidos para pregar o verdadeiro evangelho do reino. Mas isso nada tem a ver aqui com o que o pastor quer dizer que então, se a Bíblia mostra que eles eram castos, eram virgens, e Deus só quer que toda pessoa seja assim, porque se for assim o casamento não está certo. Não tem nada a ver com o casamento isso aqui. O texto aqui não está falando aqui da questão de celibato. O celibato é algo que foi criado pelo catolicismo romano e obriga o padre, a pessoa que aceita o sacerdócio lá, a ele não casar, não ter relações com mulheres, não casar. Mas isso tem trazido uma grande desgraça para a igreja, porque eles fazem coisas piores. Não é verdade, irmão? Coisas piores. Não era muito melhor ter dado a eles a possibilidade de quem quiser casar, case. E aí vão fazer coisa errada, né? E aí muitos pedófilos lá dentro da igreja, quantas crianças aí tiveram suas vidas aí ceifadas, estragadas, manchadas por causa de alguém que abusou de uma criança, não é? Então é lamentável. Mas voltando aqui, isso nada tem a ver com o casamento, pois está escrito: venerado seja de todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Esse texto não está ensinando sobre o celibato. Sobre isso, um autor chamado Tim LaHaye escreveu, isso aqui é importante, irmão, eu só trouxe porque é importante. A Bíblia não ensina sobre o celibato. Na verdade, nenhuma alusão a ele é encontrada nas Escrituras. Em todas as suas passagens, a Bíblia defende que os cristãos sejam santos e virtuosos e não sejam maculados pelo mundo. O mau uso do sexo sempre foi um dos maiores problemas do homem, e a infidelidade e a imoralidade uma das maiores tentações. Concordam com isso, irmão? É verdade. Um obreiro, quando ele entra nesse caminho da prostituição, do adultério, da fornicação, da traição, irmão, está insustentável o casamento. O inimigo muitas vezes ele tem atuado em muitos ministérios, muitos pastores, muitos obreiros têm caído nessa área, líderes de conjunto, regente de conjunto, todas as áreas, e todas as, Satanás ele não respeita a posição de ninguém, e ele sabe que isso é uma área
muito fácil de ser atingida, homem, mulher, moça, rapaz, né? Gente adulta já, até pessoa de idade. Quantos casamentos desfeitos por quê? Porque entrou por esse caminho aí, o caminho do adultério, da fornicação, da traição, né? Mas o texto é claro quando diz que eles serão castos, virgens, nesse sentido também, tanto no sentido físico, não vão, mesmo porque serão 3 anos e meio de intensas tribulações, não vão ter tempo nem para casar, é pregar o evangelho de Deus, como Paulo, né? Alguns defendem que Paulo nunca casou. Quem disse isso? Há uma corrente que diz que o apóstolo Paulo, ele foi casado, porque para fazer parte do sinédrio tem que ser casado, e depois ele veio a viuvez, aconteceu a questão da viuvez dele, e aí ele ficou agora livre para pregar o evangelho. Se Paulo fosse casado, né? Quanto trabalho ele tinha dado à esposa dele, né? Toda hora, naufragando, era assalto, era perigo, era prisão, o menino nunca ia ver ele, né? Os filhos, se tivesse filho. Mas alguns eruditos interpretam o texto do versículo 4 como impureza espiritual e moral. Quando o texto, alguns interpretam que o texto aqui, quando fala na questão de virgem, deles serem virgens castos, é que eles não se mancomunaram com o erro doutrinário, não deram ouvidos às falsas doutrinas que serão disseminadas durante o período da grande tribulação e etc. Mas eu não descarto a possibilidade do anticristo tentar arranjar mulheres prostitutas para fazer esses homens desviarem, né? Porque infelizmente é uma das áreas assim que mais tenta o homem nessa área, né? Nessa área física, na área do pecado, na área do contato sexual. Por isso que os irmãos devem vigiar, viu, irmão? Olha, irmão, vigie. Existe, não é só o sexo físico, não, existe o sexo virtual. Então não gaste seu tempo precioso entrando nas redes sociais e vendo o que não é bom ver. Casamentos de crentes já foram desfeitos porque as pessoas foram ver o que não deviam. Davi pecou porque ele foi passear no seu palácio, mas a mulher também tem sua culpa, porque se ela fosse uma mulher que honrasse o marido, ela não ia tomar banho. Ela sabia que Davi não tinha ido para a guerra, sabia. Ela sabia que Davi gostava de passear, sabia. Naquele lugar ali, pelo menos tivesse, vou tomar banho dentro de casa, tomou banho no quintal. Olha, está vendo? Ela contribui. Davi tem 50% de culpa, ela também 50%. Tem gente que só quer culpar Davi, e ela também, porque não foi precavida. Deveria ter tomado banho lá dentro do seu quarto, no seu banheiro. Não foi tomar banho no quintal. E ela não sabia que Davi estava lá, não? Ora, se não sabia. Quando o rei saía para a guerra, todo mundo sabia. O rei foi para a guerra. Todo mundo sabia, tá? Então vamos dar um desconto aí no irmão Davi, né? Não foi só culpado, não. Agora é claro, o pecado dele maior foi... O maior pecado de Davi não foi esse pecado de adultério. O maior pecado dele, sabe qual foi? Tramou a morte de um homem inocente. Esse foi o pior pecado, irmão. Tramou a morte de um homem inocente, de um soldado leal. Mas prosseguindo, irmão, a segunda parte do verso 4 demonstra outro exemplo de fidelidade dos 144.000. Olha, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Para onde o Cordeiro vai, os 144.000 vão com ele, ou irão com ele. Isso aqui também pode ser uma visão do milênio. Isso aqui está apontando também para o milênio. O Cordeiro vai andar, os 144.000 também acompanham ele. Sabia, quando você for para o shopping, quando você for para qualquer lugar, leve Jesus com você. Jesus me acompanha. Jesus, Espírito Santo, vai comigo. Porque tem crente assim, ele está na igreja, uma vez, glória a Deus, aleluia, maravilha. Aí quando sai lá fora, aí já começa falando mal do pastor, falando mal da doutrina, falando mal dos irmãos, falando mal da regente, fala mal de tudo, irmão. Jesus está lhe acompanhando. Acompanhe Jesus. Deixe Jesus lhe acompanhar. Isso significa que eles não se desviarão da vontade nem dos ensinamentos de Cristo, viu? O crente que segue a Cristo significa que ele guarda a palavra do Senhor, ele ama os irmãos, ele é leal com os irmãos, ele é verdadeiro. Agora note que é uma completa dedicação a Cristo da parte dos 144.000 testemunhas. Eles acompanham o Cordeiro por onde quer que ele fosse.
Como eu já disse aqui e reitero, refere-se ao período do milênio. E a última parte do verso 4 termina assim: estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Outra particularidade: essas 144 mil foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí agora, outra questão difícil é que muitos teólogos defendem que agora ele está falando das 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Por quê? Porque eles serão os primeiros salvos durante a grande tribulação. As primícias significa que foram os primeiros salvos, e na verdade serão mesmo, porque Deus vai separar 144 mil, são as primícias. As primícias é o melhor. Primícias tem a ver com o mais excelente, com o de melhor qualidade. E falando em primícias, muitos aqui da nossa igreja, incluindo os obreiros, não estão financeiramente honrando ao Senhor com seus dízimos. Honre o Senhor com seus dízimos. Prove o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Seja dizimista, irmão. Na casa do Senhor. Uma vez um irmão, eu até pensei que ele era dizimista, não era dessa igreja aqui não, de outra congregação. Aí ele reclamando, ganhava bem, o irmão, pensa no irmão, tem dinheiro. Aí ele vem a parede assim, faltando reboco, faltando tinta. Aí ele foi reclamar. Eu digo, também você não é dizimista, meu irmão? Olha, quem fala mal de dízimo não é dizimista. Não diga que você encontrar uma pessoa falando mal de dízimo é porque não é dizimista. Porque o verdadeiro dizimista, ele não fala mal do dízimo. Ele não fala, só fala mal de dízimo quem não é dizimista. Aí ele, olha, está faltando pintar, isso aqui, está faltando uma plaquinha ali, está faltando não sei o quê. E você é dizimista? E você está cooperando para... Porque se a pessoa está entregando o dízimo do Senhor, ele tem a condição moral de chegar, pastor, eu estou entregando meu dízimo, pastor, mas vamos pintar a parede. Aí sim, moralmente ele está todo certo, porque ele é dizimista. Agora a pessoa que não é, quer exigir. E o que Deus exige dele? E outra coisa, nunca diga o meu dízimo, viu? Eu entreguei o meu dízimo, tira esse eu. Entreguei o dízimo do Senhor. O dízimo é do Senhor. O dízimo não é meu e não é seu, é do Senhor. É da obra do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Primícia. Você sabia que você é primícia para Deus? Você é primícia para Deus. O verso 5 informa: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Olha, na boca desses homens, das 144 testemunhas, ou de todos os santos, porque só vai para o céu quem não engana. No céu não vai entrar ladrão, pode entrar ex-ladrão. No mundo ele é ladrão, aceitou Jesus, se converteu, vai para o céu. Mas não vai entrar prostituta, homossexual, lésbica, não vai entrar gente que passa cheque sem fundo, gente que compra e não. Olha, se a pessoa compra, irmão, você vende perfume? Me vende um perfume, mas irmão vai lá e compra. Aí, vou te pagar tal dia, viu, amado? Aí chegou o dia, não pagou. O que é que a pessoa deve fazer? Meu amado irmão, dê uma justificativa. Conheço um irmão aí que ele recebeu. Irmão, quando ele me contou, não era daqui não, de outra congregação. Pastor, era de R$1.000 para lá, vendendo a irmã. E a irmã, vou pagar, entendeu? Vai entrar no milênio e ela não paga. Por quê? Porque a pessoa não tem condição moral, irmão. Quando a pessoa realmente não tem condição, chega para o irmão dar uma satisfação. Irmã, exemplo aqui, irmã Rosana, aconteceu isso, ele pagar hoje, mas você não me dá mais um tempo? Você não me dá mais uma semana? Dá uma satisfação. Porque às vezes acontece, a gente planeja, não vou lhe pagar, irmão Joel, comprei alguma coisa, irmão Joel, vou pagar. Aí o filho fica doente, a esposa fica doente, você fica doente, gastou dinheiro, o carro quebrou, alguma coisa, aí atrapalhou as finanças. Aí você chega na satisfação. E se ele realmente for um crente salvo, ele, não, meu amado, tá certo, vou dar um tempo aí, de um mês, uma semana.
Aí se não der de novo, meu irmão, agora a pessoa se esconde, né? Não vem para um culto para não dar satisfação à pessoa. Olha aqui, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essas testemunhas, irrepreensíveis diante de Deus, olha, diante de Deus, imagine diante dos homens. Então a honestidade será uma característica dos 144 mil testemunhas e também dos crentes. Seja honesto. O engano é do diabo. Crente verdadeiro não lesa imposto de renda, não falsifica assinatura, não passa a mão no dinheiro. Você vai no supermercado, aí a coitadinha da caixa lá, ao invés dela lhe dar R$2 de troco, dá 5. Aí o Espírito Santo na hora, está errado, devolva. Se você for um crente, é dessa hora que você sabe que você é crente. Minha filha, olha, para você me dar R$2, você me deu 5. Quem é crente devolve. Agora quem não é crente no anticristo, aí está dizendo, ô glória, ô benção. Isso não é benção não, isso é maldição. A coitadinha, quando for fechar o caixa, vai faltar R$3 para ir na conta dela, e a coitada vai terminar tirando do bolso dela, do saláriozinho que ela ganha. Você vai dormir com a consciência em paz? Não vai. Devolva o que não é seu. Hoje, muitas das nossas irmãs e irmãos estão com seus filhos presos nas penitenciárias. Sabe por quê? Porque viram seus filhos chegar da escola com a caneta que você não comprou, com um estilete que você não comprou, uma borracha, um caderno, qualquer coisa, e você viu que você não comprou. Menino, onde é que você comprou isso? Não, porque eu achei lá na minha sala de aula, eu peguei essa caneta. Aí você vai deixando, foi bênção, benção não. Quando você vê seu filho com uma coisa que você não deu dinheiro para ele, e ele não trabalha, meu filho, amanhã devolva aquela caneta, deixa no mesmo lugar. Corrija seu filho, irmão. Corrija seu filho, porque senão ele se acostuma. Começa roubando R$2, daqui a pouco é 2 milhões, daqui a pouco está assaltando o banco, porque não corrigiu. São essas coisas simples, irmão. Corrija seus filhos, para que depois você não esteja perdendo seu sono, preocupado com seu filho na penitenciária, na cadeia. Não engana as pessoas. Tem crente que chama, irmão, vamos fazer isso na igreja? Vamos fazer isso, vamos, pastor. Aí não aparece. Eu louvo a Deus porque tem alguns aqui que aparecem e faz a obra de Deus. Então não emita cheque sem fundo, não falsifica assinatura, não lesa imposto de renda. Se alguém lhe deu dinheiro a mais, devolva. Apesar de o anticristo e do falso profeta enganar as nações no período da grande tribulação, pessoas darão crédito à mentira. Infelizmente, pessoas não darão crédito às testemunhas, darão crédito à mentira. Exemplo aqui no Brasil, muita gente está... Eu sou o homem mais honesto do mundo. Com um ex-político aí, ex-presidiário, ele está solto, mas está condenado, dizendo que é a pessoa mais honesta do mundo. E tem crente que vota nesse tipo de gente. Tem crente que vota nesse partido do tentador. Você sabe qual é a ideologia do PT? Marxismo, socialismo. É do socialismo para o marxismo. Do socialismo para o marxismo é só uma questãozinha de passos. Você quer que o Brasil, você quer perder a liberdade que você tem de servir a Cristo, de fazermos uma cruzada em qualquer lugar do mundo, em falar de Deus em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil? É isso que eles querem fazer aqui. Aí posa como as pessoas mais fiéis do mundo. E tem gente acreditando nessas coisas. E ele está dizendo, está aí na televisão, estou aproveitando aqui o gancho para abrir os olhos de alguns irmãos aqui. Ore pelo nosso Brasil, viu, irmão? Para que a justiça prevaleça. Porque Deus gosta de uma justiça que prevaleça. Justiça séria. E não como
estão dizendo aí, como este ex-presidente está dizendo, que ele é que é o certo, e o Sérgio Moro e o Delanhol, nosso irmão em Cristo, são chefes de quadrilha. Imagine só, irmão. Mas o anticristo, isso é espírito de anticristo, que aos poucos está entrando, e os crentes dando crédito a alguns, né, que não vigiam. Meu irmão, honre seus compromissos financeiros, dê bom testemunho, seja um dizimista fiel na casa do Senhor. Eu peço perdão pelo tempo que nós passamos, em nome do Senhor. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Quis apenas exemplificar, tá bom? Mas a verdade tem que ser dita.